Esta mensagem que eu vou transmitir agora é uma mensagem que está no meu coração já há bastante tempo. E eu tenho me preocupado como co-pastor de Jesus aqui na terra, porque Jesus é o pastor, nós somos os co-pastores. Tenho me preocupado muito porque multidões seguem a Jesus, como quando Jesus estava pessoalmente aqui. Mas é importante não apenas seguirmos um ideal, seguirmos um líder. Muitos seguem tantos outros líderes, outros dizem seguir a Jesus. Mas o importante é nascer de novo. O texto mais conhecido sobre nascer de novo é o texto do diálogo entre Jesus e Nicodemos, está registrado em João capítulo 3, quando Nicodemos, que era um líder religioso, foi visitar Jesus à noite, chamando-o de mestre, e Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascer de novo, se ele não nascesse de novo, ele não entraria no reino de Deus, não veria o reino de Deus, depois não entraria no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Nicodemos que tudo o que ele estava vivendo era religiosidade. Então, há quantos anos Nicodemos era líder religioso? Ele ensinava a própria Torá, ele ensinava teologia, ele ensinava o que ele entendia de Deus, mas não era nascido de novo. Isso dá para nos preocupar, porque é possível então que muitos vivam dentro das igrejas. Inclusive, eu estou falando de igrejas evangélicas. Muitos tenham ouvido o evangelho, mas talvez não nasceram de novo, inclusive líderes, pois Nicodemos era líder. E então, nessa mensagem, eu quero compartilhar o que o Espírito Santo falou ao meu coração com você sobre nascer de novo. O que é nascer de novo? E então, porque a gente confunde muitas vezes essa questão do novo nascimento, a gente confunde com a nossa religiosidade, a gente confunde em frequentar a igreja, a gente confunde em ter costumes diferentes do que nós chamamos de pessoas ímpias. Nós confundimos com naturalidade, a naturalidade humana. E isso é preocupante porque, segundo Jesus, muitos naquele dia, dia do julgamento, me dirão: Senhor, em teu nome não fizemos maravilhas, não expulsamos demônios, não fizemos tantas obras. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Para que eu e você não façamos parte desse terrível grupo que vai ouvir aquelas terríveis palavras, eu quero que você, a partir dessa mensagem, pense se você é nascido de novo. Então, em João 3, versículo 3, Jesus disse para Nicodemos aquela palavra tão conhecida, e ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. E nascer de novo também está registrado por Jesus ali, registrado em João, no livro de João, capítulo 1, o versículo 12, diz: a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. E então eu costumo dizer, o que um dia eu aprendi, que só existem dois tipos de pessoas no mundo: os que nasceram uma vez e os que nasceram duas vezes. Você, amado, que vai ouvir essa mensagem, você vai precisar, no final dela, saber responder essa pergunta: eu nasci apenas uma vez da minha mãe, gerado pelo meu pai, ou eu nasci duas vezes? Nasci uma segunda vez, que não é da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ouça essa mensagem com o coração, com o Espírito, deixando o Espírito Santo atuar no seu próprio espírito. Nascer de novo, eu vou fazer um paralelo que o Espírito Santo me deu ao novo nascimento com o nascimento biológico. Como é que alguém nasce, naturalmente falando, ou humanamente falando? O nascimento passa por três processos. O primeiro processo, a pessoa, para nascer, ela tem que ser gerada. Tem o sêmen do homem, a semente da mulher, e por meio do esperma do homem, o óvulo da mulher, a pessoa que vai nascer é gerada. É o primeiro processo, é ser gerado. O segundo processo para que a pessoa nasça é a formação. Ela tem que ser formada. Então, durante 9 meses, aquela pessoa, aquele ser,
estará sendo formado. É um processo muito importante, porque primeiro eu tenho que ser gerado, concebido, depois eu tenho que ser formado. Ninguém vai nascer sem ser formado, precisa desse processo. E aí entra um terceiro processo, que é o nascimento, a hora do parto. E é um processo diferente, independente do ser gerado e do ser formado. São 3 processos diferentes: gerado, formado e nascido. Como é que nasce? Por meio ali da dor. Com dor darás à luz a filhos, Deus disse para a mulher. Então, por meio daquela dor, daquela dilatação do órgão da mulher, é preciso, ou de uma cirurgia, no caso de uma cesárea, é preciso então que haja esse terceiro processo, que é o processo do nascer em si, do vir à luz. Então, gerado, formado e nascido. Gostaria então de afirmar o que o Espírito Santo me disse, que o novo nascimento é feito ou acontece por meio desses 3 processos também. Uma pessoa, para nascer de novo, ela tem que primeiro ser gerada, depois tem que ser formada e depois ela tem que nascer. Como que se dá isso no mundo espiritual para eu nascer de novo? Qual a semente que faz eu ser gerado? A única semente que faz um ser humano ser gerado é o esperma masculino, o óvulo feminino. Sem essas sementes não existe ser humano. Não adianta plantar uma semente de uma fruta e dentro de uma mulher que não vai nascer um homem, não vai nascer um ser humano. A única semente é essa. A única semente para eu nascer de novo, para eu ser gerado, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que gera uma pessoa que vai nascer de novo. E isso me preocupa demais, porque como co-pastor do Evangelho, e eu entendo que muita gente tem sido gerada, mas não é pela palavra. Tem muita gente gerada pela religião ou pelos costumes religiosos. Muita gente está na igreja há muitos anos, mas ela não foi gerada pela palavra. Ela foi gerada pelo estudo da igreja da qual ela faz parte. Ela foi gerada pelo costume, pela tradição, pelos costumes dos seus pais. Então ela não foi gerada pela palavra. Ela está lá há anos porque os pais estavam. Porque os pais ensinaram, discipularam naquilo. Ela foi gerada pela tradição religiosa. Ela aprendeu que deve ser assim, deve ser daquele jeito. Ela vai aos cultos naquele dia e ela aprende tais palavras. E ela tem um costume normal e tradicional que ela aprendeu dos pais. Ela herdou aquela tradição. Então, se você faz parte dessa turma que foi gerada pela tradição dos pais, é preciso você pensar. Porque a única semente que faz eu ser gerado para o novo nascimento é a semente da palavra de Deus. Muita gente é gerada ou foi gerada pela amizade. Está na igreja porque gostou do grupo social, porque a religião também é uma casta social, gostou dessa amizade, está lá por causa da amizade. Outras pessoas estão numa igreja porque foram geradas por um milagre. Aconteceu, ele foi numa igreja, alguém orou, ela foi curada de alguma enfermidade e ficou tão grato, tão grata, que a pessoa está lá há muitos anos, ele discipulou, batizou e está lá, mas ela não foi gerada pela palavra. Há muitos que são gerados pelos dons, gosta de tocar, é músico e deram uma oportunidade naquela determinada igreja, ela está lá tocando. Há quantos anos ela é música, ela é musicista, ela toca músicas na igreja. Ela foi gerada por um trabalho. Ela foi gerada por um trabalho. Outras pessoas que são geradas pela tragédia. Aconteceu alguma tragédia na família, alguém morreu e a pessoa estava tão triste, ou aconteceu uma coisa muito terrível na sua própria vida pessoal, emocional, familiar, e aquela tragédia o levou a buscar alguma coisa, e chegou, alguém falou uma parte da Bíblia, mas na essência a pessoa foi gerada pela tragédia, pelo momento, pela situação na qual estava passando. Essa pessoa passa anos e anos, ela não ama a palavra, não compreende a palavra e, o mais importante, não vive pela palavra. Então, gostaria de afirmar que a única semente que me gera para eu nascer de novo é a palavra de Deus. Não é uma emoção forte, não é levantar a mão, porque muita gente confunde, fulano se converteu porque levantou a mão, ouviu uma palavra, fez uma oração de 2 minutos e levantou a mão e então essa pessoa é convertida. Não é isso, não é verdade. O apóstolo Paulo, em Romanos 10:9, não está falando isso que a igreja está dizendo que ele está falando. Paulo está falando aos romanos que em
confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, é salvo. Ele não está falando que isto é interpretado pela igreja há muitos anos, é levantar a mão no apelo evangelístico, no apelo de uma mensagem evangelística. Na verdade, ele está dizendo que confessar Jesus como Senhor é dar a vida por Jesus, é uma confissão viva e prática, porque lá em Roma, quem confessasse outro Senhor a não ser César, era decapitado. Hoje em dia a turma faz essa oração, levanta a mão, faz uma oração, eu aceito Jesus Cristo de Nazaré, etc. Faz essa oração, depois sai pela porta da mesma igreja, continua o mesmo caloteiro de sempre, o mesmo velhaco de sempre, o mesmo mau caráter de sempre, o mesmo marido ruim de sempre, a mesma esposa desrespeitosa de sempre. Ou seja, não é isso que Paulo está dizendo, porque Paulo nada poderia falar que não recebesse do próprio Jesus. Ele aprendeu tudo com Jesus. E Jesus diz, está registrado em Mateus 7, nem todo que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Então aquela oraçãozinha não significa que a pessoa nasceu de novo. Não significa que ela se converteu. Primeiro tem que ser gerado pela palavra. Gostaria de afirmar, você ama a palavra é tudo para você. Você tem opinião própria ou você tem a opinião da palavra de Deus em sua vida? É a semente que me gera, é a semente que te gera. Viva pela palavra. E aí eu posso afirmar, então você foi gerado em primeiro lugar pela palavra. Entenda a palavra, coma a palavra, ame a palavra, porque João 1,1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Mas, em segundo lugar, a pessoa que foi gerada pela palavra, ela tem que ser formada. Biologicamente, uma pessoa é formada através ou por meio do sangue da mamãe, que vai passando ali as proteínas, vitaminas, e aí Deus vai formando cada parte do nosso corpo. Espiritualmente, nós somos formados por meio do Espírito Santo. Então, somos gerados pela palavra e formados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser formados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que em nós, ou nos convence do pecado, da justiça e do juízo, vai formando em nós uma nova pessoa, vai formando áreas em nossa vida que nós jamais teríamos condições de tê-las em nosso viver, como por exemplo um novo coração, um coração que perdoa, que ama, não revidar, não pagar o mal com o mal, mas alguém me fazer o mal, eu pagar com o bem, isso tem que ser pelo Espírito Santo, perdoar alguém, amar quem não me ama, ou seja, um novo coração, um novo pensamento, pensar coisas novas, pensar coisas do céu, ao invés de pensar as coisas aqui da terra. Essa formação, um novo pensamento, um novo coração, um novo respirar, não respirar o ar podre deste mundo de pecado, mas respirar o ar do céu, tudo isso é pelo Espírito Santo, é uma nova formação. Agora, eu descobri também que a maioria das pessoas é formada por um discipulado humano. As pessoas nós por natureza somos como camaleão, somos adaptáveis. A pessoa era de uma determinada religião esotérica, por exemplo, e aí virou o evangelho. Ela se acostumou, mudou o corte de cabelo, mudou o jeito de ser, mudou as palavras, ok, coisa mais fácil, mas isso não significa que a pessoa está formada ou está sendo formada pelo Espírito Santo. Querido, o novo nascimento passa pela formação. É preciso que você seja formado, que eu seja formado pelo Espírito Santo, cada parte do nosso ser espiritual. Eu citei aqui o coração, porque o coração dele procede as fontes da vida, o coração, uma alma nova. Citei os pensamentos novos, pensar nas coisas que são do alto, mas tantas coisas, decisões, o poder de decisão, uma vontade nova, emoções novas, palavras novas, tudo isso faz parte da formação do novo homem em Cristo Jesus. E é preciso que eu seja formado pelo Espírito Santo. Pense bem, amado, que está ouvindo essa mensagem. Você tem sido formado pelo Espírito Santo? Ou você continua aquele mesmo velho homem de sempre, aquela mesma mulher de sempre, aquela mesma criança de sempre, aquele mesmo jovem de sempre, que não consegue vencer o pecado porque não tem um novo coração, que não consegue vencer dificuldades como pornografia, como não consegue vencer maus pensamentos, não consegue vencer porque não tem formação, uma nova formação, um novo coração, não tem novos pés como os da corça, não tem novas mãos para abençoar, não tem nova boca para falar palavras temperadas com o sal do Senhor. Querido, é preciso que você pense assim,
como biologicamente eu tenho que ser gerado e formado, espiritualmente eu também tenho que ser gerado pela palavra e formado pelo Espírito Santo. Isso é muito importante você pensar por meio dessa mensagem. Você não pode nem deve ser formado pela religiosidade. Deus não tem nada a ver com religião. Deus tem a ver com vidas, com pessoas, com corações entregues a Ele. Pessoas que ouvem a palavra e amam essa palavra e vivem por essa palavra. É muito importante que nós pensemos sobre isso. E aí você já está pensando, será que eu nasci de novo? Ou eu fui gerado por uma tradição dos meus pais são da igreja, eu estou, e estou sendo formado por um esquema teológico religioso que me foi passado, ou eu estou sendo realmente formado pelo Espírito Santo. Isso amado, você deve estar pensando sobre isso nesse momento. Mas depois de ser gerado e formado, a gente tem que nascer. Isso biologicamente falando é importante. Mas eu descobri que assim como biologicamente muita gente que foi gerada e formada não nasceu. Por quê? Porque a mãe pode ter uma complicação, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, a pressão aumentou e a pessoa não nasceu. Morreu a mãe, morreu o filho. Ou então, quantas clínicas de aborto existem no mundo, inclusive aprovado, muitos países aprovados pelas leis desse mundo, e é terrível porque isso é assassinato. Então muitas crianças que foram geradas e formadas não nasceram. Eu descobri pela palavra de Deus que é possível que muita gente que foi gerada e formada também não tenha nascido. Ouça bem esse texto que está aqui em Hebreus 6, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. Ouçam bem o que o texto diz de Hebreus 6, versículo 4. É impossível, pois, que aquele que uma vez foi iluminado e provou o dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caiu, é impossível renová-lo para arrependimento, visto que de novo está crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Você ouviu direito esse texto? É um texto bem difícil. Diz que a pessoa que provou o Espírito Santo, ou seja, a formação, foi iluminado pelo entendimento que Deus deu a essa pessoa e provou a boa palavra, foi gerado pela palavra, formado ali na sua vida e caiu, é impossível renová-lo para o arrependimento. Essa pessoa, assim como no mundo biológico, ela foi abortada, ela foi assassinada, ela se suicidou espiritualmente. Então é possível descobrir que muita gente na igreja, que hoje está nas igrejas, elas podem ter sido até geradas pela palavra, até formadas pelo Espírito Santo, mas é possível que muitas não nasceram de novo. É possível que muita gente esteja muitos anos na igreja sem ter nascido de novo. E é possível que alguém nunca nem foi gerado pela palavra, nem nunca foi formado pelo Espírito, claro, não nasceu porque ela não foi gerada, não existe ninguém que nasça sem ter sido gerada. E é possível também que muitas pessoas estejam na igreja, mas jamais nasceram de novo. É possível ser pastores, apóstolos, profetas, bispos, membros de igreja, e nunca nasceram de novo, e vão ouvir as terríveis palavras de Jesus no juízo final: apartai-vos de mim, não vos conheço. É preciso então que nós nasçamos de novo. Jesus diz então para Nicodemos: você prega a palavra, você ensina a palavra, você tem até um caráter ilibado, mas você precisa nascer de novo. E ele diz: mas como eu vou nascer sendo velho? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus disse: não, quem nascer de carne é carne. Você nascer 1000 vezes da sua mãe, você nasce em pecado. Você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Na verdade, então, eu quero então falar do terceiro processo. É preciso nascer. Ouça bem: gerado pela palavra, formado pelo Espírito e nascido pela morte. Você ouviu direito? Gerado pela palavra, formado pelo Espírito Santo e nascido pela morte. Como assim? Nascido pela morte?
Querido, para eu nascer de novo, eu preciso morrer. Biologicamente falando, para eu nascer, eu preciso morrer. O esperma morre para alguém ser gerado. Para eu nascer espiritualmente, eu preciso morrer para o velho homem. Porque o velho homem ainda vivo, podemos dizer assim, o velho homem ainda vivo é morto para com Deus. Então, o velho homem precisa morrer para nascer o novo homem. No dia que Adão pecou, nosso primeiro pai, Adão e Eva, Deus disse, você está morto, morto para Deus. Então agora é preciso o inverso, o caminho inverso, é preciso morrer para o velho homem para eu nascer para Deus. E ninguém será filho de Deus se não nascer de novo. Nós nos tornamos filhos do diabo, diz a palavra de Deus, o apóstolo João. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os que vivem pecando são filhos do diabo. Não vai na onda dos homens que dizem que todos são filhos de Deus, porque não é verdade. Uma minoria, infelizmente, é filha de Deus. Então é preciso nascer de novo. E o novo nascimento se dá pela morte. Eu confesso que essa mensagem não é popular, não agrada. As pessoas gostam de mensagem, você vai conquistar, você vai poder, você vai ser milionário, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai construir. Eu gostaria de dizer que você não vai construir nada. E você não vai vencer nada se você e eu não nascermos de novo. E para você e eu nascermos de novo temos que morrer. Mas aí você já faz a objeção, mas eu conheço muitas pessoas que dão mau testemunho e falam coisas, e elas estão poderosas nessa terra. Eu gostaria de dizer para você que o diabo também é poderoso nessa terra, mas ele já está derrotado. Os poderosos da terra um dia vão ter que se ajoelhar, se dobrar diante do Rei dos Reis. Vão descobrir que nada daquilo que eles conquistaram valeu a pena. Nenhum desses prédios, nenhuma dessas conquistas de pessoas, desses seus seguidores. Quantos seguidores eu tenho? O político vai pensar na sua popularidade. Quando você faz o Face, quantos amigos no Face eu tenho? E você se enche o peito, queridos. Não é quantos amigos você tem. Você tem a salvação. Quanto dinheiro você tem no banco? Talvez você responda, eu tenho muito. Mas eu te pergunto, e quanto desse montante você vai levar para a vida eterna? Quantas faculdades, quantos cursos você fez? Talvez você, amado, você diga, eu tenho feito muitos. Mas eu digo, quantos desses cursos você vai levar para a vida eterna? Não estou dizendo com isso que você não possa conquistar, não deva ter coisas, deve e pode. Mas eu gostaria de dizer que se um verdadeiro crente tem e pode coisas nessa terra, é para a glória de Deus. Então voltemos aqui, nascido pela morte. Eu estava dizendo que essa mensagem não é popular, mas em toda a Bíblia Sagrada diz que eu preciso morrer. Morrer para o velho homem. Dói, isso dói. Jesus Cristo disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, atrai muitos com ele. Ele estava falando dele mesmo. Ele mesmo precisava morrer. Ele tomou em si o velho homem ali, os pecados do velho homem, do primeiro Adão, os nossos pecados, e disse, eu tenho que morrer. Ele sentiu a dor da separação de Deus, e ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu tudo o que um homem pecador sente, a desgraça que está sobre nós, ele sentiu, e ele então tinha que morrer. Ele morreu ali para o velho homem, morreu para a sua própria vontade. Ele tomou o cálice, mesmo ele não querendo, na sua alma, na sua vontade, no seu desejo. A dor era tão grande, mas ele disse, eu morro. Ele renunciou a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo. É o kenosis, palavra grega ali em Colossenses. Ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou do velho homem que ele tomou. Sofreu tudo aquilo. Ele morreu para nascer um velho homem. Para nascer, um novo homem. Amado, a mesma Bíblia que diz de ressurreição, do poder da ressurreição, de ver com Cristo nas alturas, nos lugares celestiais, diz, os que morreram com Cristo, ressuscitarão com Ele. Você e eu precisamos morrer. Sem morrer, não. Sem a morte, não há um novo nascimento. Não vai na onda dessas igrejas, mesmo gospel, que faz você viver a sua velha vida e você vai conquistar. Se você tem uma profissão que desonra a Deus, você continua desonrando a Deus. Você é lutador. Não vem, Deus é isso mesmo, você é músico, toca no barzinho. Não, é a sua profissão. Querido, se você quiser ir para o reino de Deus, vai ter que renunciar a você mesmo. Esses pecados que a igreja está aceitando hoje, imitando o mundo, vão te levar para o inferno. Não te levam para o céu.
É preciso você renunciar ao seu pecado. Se você está ouvindo essa minha mensagem, é lutador, você tem que deixar de ser. É UFC, ou seja lá o que for. Se você é ídolo, tem que deixar de ser ídolo, tem que deixar o que João Batista falou entrar no seu coração. Importa que ele cresça e eu diminua. Você era cantor, músico, renuncie. Ah, mas eu tenho que pagar um contrato, multa. Pague, mas renuncie a si mesmo. Não adianta os pastores estão aceitando você por causa do seu dízimo, da sua fama. Querido, eles estão aceitando e vão para o inferno junto com você. Para você ir para o céu, nascer de novo, é preciso ser gerado pela palavra, formado pelo Espírito e nascido pela morte. A morte dos seus pensamentos velhos, a morte da sua vã filosofia, a morte dos seus desejos. Deixe isso tudo morrer, porque senão você não vai a lugar nenhum. Eu quero orar por você agora, no final dessa mensagem, porque eu espero que ela encontre guarida no coração de algumas pessoas. Acredito que nem de todas. Acredito que lá no Face, se alguém falar curtir ou não curtir, muita gente vai fazer assim, porque o pessoal gosta do pecado. Muita gente gosta do pecado, mas eu dei o recado. Eu dei o recado que para você nascer de novo, você tem que ser gerado pela palavra, formado pelo Espírito Santo e nascido pela morte. E se você não morrer para o velho homem, você está condenado eternamente, não vai para o céu. E não diga que não ouviu uma palavra de um profeta. Gostaria de orar por você. Baixe sua cabeça onde você está. Se arrependa dos seus pecados. Se entregue ao Senhor. Você não tem nada para oferecer para Deus. Você que está na igreja, cantando, pregando, isso tudo ele pode, cantor, ele tem anjos lá que cantam muito melhor que o melhor cantor do mundo, músicos, e você não tem nada para oferecer para Deus. O que você tem para oferecer para Deus é a sua vida, é o seu coração, é o seu arrependimento, é a sua entrega. Amado Espírito Santo, eu oro para que essa palavra encontre guarida no coração de milhares e de milhares nessa terra. Abençoa, Senhor, todos os que estão ouvindo. E eu profetizo o novo nascimento na nossa vida, uma restauração na própria igreja que chama Igreja do Senhor e que está apostatando da fé. Eu profetizo um novo nascimento, um avivamento que vem por meio de um arrependimento e de uma transformação. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.